Neste Bitalk vamos falar com o Nuno Pereira, co-founder e CEO da Paynest. Vamos descobrir várias formas de fazeres 1 milhão de euros. Porque é que o salário é uma droga e como é que os bancos enriquecem à tua custa. Como é que os bancos fazem É dinheiro? um tema em Portugal que realmente não se fala. Ou seja, eles fazem mal a uns para poder fazer bem a outros. Portanto, isto cria um ecossistema muito mais rico, não é? Com 23 anos, quando me formei, sabia como é que o avião voava e não fazia ideia o que é que era investimento, o que é que era uma ETF, o que é que era uma As stock. pessoas têm mais medo de perder algo do que ganhar muito. E eu também uso isso como até um filtro de talento quando contrato pessoas. Portanto, isto cria um ecossistema muito mais rico, não é? Os instrumentos estão disponíveis, a gente pode usar para o bem ou As para o mal. pessoas não o pedem, porque é tabu, então acabam por se endividar, não tem outra hipótese. Neste momento está em risco que isso continue a ser. Então a solução é um cavalo de Troia. Que valor de pé de meia? E fala-se muito um número redondo, 1 milhão de euros. Isto é impossível. É assim tão impossível? Oh Nuno, o que é que se passa com a literacia em Portugal? A literacia financeira em Portugal parece um tema recorrente, está sempre toda a gente a falar. Tu criaste uma empresa que, para além do produto que tem, também tem como missão ajudar na literacia financeira. Como é que a gente resolve este problema? Como é que se resolve o problema da literacia financeira? E porquê que o problema existe? Bom, eu acho que o problema não é só literacia, o problema é a saúde financeira como um todo. E normalmente eu parto deste problema em literacia, claramente. Há a questão do poder de compra, que também é O muito que é a falada. iliteracia financeira? A literacia financeira é a pessoa não saber como gerir as suas finanças, não é? E em Portugal, até há aquela estatística muito conhecida da Eurostat, que Portugal agora não somos os últimos, somos os penúltimos a literacia financeira da zona euro. O Bloco de Esquerda discorda. Exatamente. Mas isto é um problema gravíssimo, porque as pessoas... eu sou formado em engenharia aeroespacial, eu com 23 anos, quando me formei, sabia como é que o avião voava e não fazia ideia o que é que era investimento, o que é que era uma ETF, o que é que era uma stock. Quer dizer, não fazia ideia nenhuma, não é? Porque isto é um problema muito, muito grave. E claro, que estamos em último da zona euro, ou penúltimo, isto faz com que... Há uma sondagem também recente que 60% dos portugueses dizem que assumir que não sabem gerir as suas finanças e que têm muitas dúvidas como é que vai ser a reforma daqui a quando se reformarem, daqui a uns anos. Portanto, isto é um problema muito grave. Não é o único, não é? O poder de compra é outro. Eu acho que o tema mesmo de tabu das finanças é um terceiro que eu poria um bocadinho à parte, que acho que nós não falarmos do tema de finanças em casa não ajuda, porque as coisas que não se falam Nós não se falamos melhoram, em geral não se... de dinheiro, não é? Nós não de podemos dinheiro falar como um de dinheiro. todo. Eu sei tudo da vida do meu irmão, mas não sei o salário dele, quanto é que pagou pela casa, quanto é que paga de carro, isso não sei. Sei quase tudo. Mas finanças não se fala, isso é cultural. E não ajuda, porque não sabermos gerir e não falarmos sobre isso é um bocadinho bola de neve. Não é? aprendemos. Pois. Não aprendemos. Exato, porque o que não se fala não se aprende. Mas porquê não é assim em todos os países, não é? Pá, tens países, por exemplo, da Europa do Norte, não é? Deve haver todos os outros, para além de nós e os últimos. Sim, nós estamos sempre naquelas. Essa é outra cena, nós estamos sempre nas estatísticas no final europeias, não é? Porque se Sim. puseres a estatística mundial, nós provavelmente estamos no topo. Mas mesmo estando no topo, eu gosto sempre de dar este exemplo de literacia de Inglaterra, que não está, deve estar a meia tabela na Europa. E eu vou estudar há pouco tempo de jogadores de futebol profissionais em Inglaterra. E que 40% deles, 5 anos depois de reformarem, estavam na bancarrota. Portanto, isto é um país com muito mais literacia financeira que nós, e mesmo assim a falta de literacia financeira existe. E mesmo pessoas que ganham muito, 40% delas, 5 anos depois, a coisa corre mal. Portanto, isto é um problema muito grande. Isso acontece também com os que ganham os totolotos e as lotarias, etc. Sim. não é? Exato. Estouram o dinheiro todo e Estouram o ficam pior. E ficam pior, exato. Portanto, literacia tem claramente de ser resolvida. Acho que a escola é um must, é obrigatório, mas acho que não é o único. É por isso, quer dizer, na altura criei a Paynest para ajudar nisso. Acho Aliás, que aqui tu o grande próprio veículo... disseste que acabaste a faculdade, sabias tudo sobre a aeroespacial, mas não sabias nada sobre finanças, não é? Zero. Eu vi fora 12 Não é anos. sobre finanças, é sobre coisas que dizem respeito a ti, não é? Exato. Mas Para mim, a minha grande wake-up call estava no Dubai, é um país que eles são conhecidos por pensar a muito longo prazo, até no sentido quase lunático, não é? Pensam nas coisas, vamos fazer aqui agora uma palmeira artificial, para os próximos 30 anos já haver pessoas a morar aqui. E realmente pode funcionar ou não, mas a questão é que eles pensam em tudo a longo prazo, incluindo investimentos, incluindo reforma, e eu cheguei lá com 24 anos,
e perguntaram-me qual é o teu plano para a reforma. E eu, com um miúdo com 24 anos, quer dizer, eu punha o meu dinheiro que poupava na conta corrente, como qualquer bom português, não é? É a conta corrente para tudo. Isso foi um grande wake-up call. O outro foi que eu estava na McKinsey, lá no Dubai, onde percebi, estava a ajudar um banco, onde percebi qual é o produto mais rentável dos bancos. É muito simples, não é? São as contas correntes. É dinheiro gratuito que as pessoas dão ao banco, para o banco fazer com isso o que quiser. E para mim foi um grande wake-up call. Então eu sou aquele que também guarda as minhas poupanças em conta corrente do banco. Não faz sentido. Portanto, eu tive que ter esse quase choque de realidade para também aprender a gerir as minhas próprias finanças pessoais. Yeah. Tu Sim. trabalhaste na McKinsey 4 anos, não foi? E tiveste a fazer soluções para bancos. E foi aí que deve ter nascido o teu bichinho da finança, não é? O Foi que, que o que é que descobri- tu aprendeste dos bancos? Que nos podes partilhar connosco? Sim, eu para já trabalhei. Ou seja, é para queimar tudo ou não? Eu para já trabalhei primeiro como engenheiro muito tempo. Vivi também no Brasil, que é outro país também interessante em termos de finanças pessoais, e Singapura, que é outro, mas esse não, como um bom exemplo. E depois tive 4 anos da McKinsey que fiz muito banca e ajudou-me a perceber, primeiro, como é que os bancos fazem dinheiro, não é? Mas segundo, Como é que os bancos Como é fazem que- dinheiro? Exatamente. lá está, é com pessoas como nós que põem dinheiro lá, conta corrente, que é dinheiro que não dá retorno nenhum, e o banco faz com isso o que quiser, não é? Portanto, tem os grandes unidades de treasury, que é aí que fazem tanto empréstimos a outros bancos, empréstimos a pessoas, e essa arbitragem de dinheiro que recebem gratuito e dinheiro que depois emprestam não gratuito, claro, Com taxas juros. muito grandes, é assim que fazem dinheiro. Portanto, se todo o dinheiro que eu tenho na minha Às conta vezes até corrente, recebem dinheiro gratuito dos bancos centrais, não é? muitos, não é o caso, neste caso Médio Oriente não seja o caso, mas eu próprio senti-me, então, quer dizer, eu estou aqui a ajudar o banco a aumentar as contas correntes para fazer imagem com isso, e eu sou o próprio que não invisto, e é um tema em Portugal que realmente não se fala. Mas tu não Ah, trabalhaste com banca portuguesa, não é? Porque só sabias Nunca que, trabalhei numa... saberias que onde se ganha mais dinheiro é nas taxas. Sim, Nas taxas e taxinhas. Não, verdade, tu tens verdade. contas nos bancos, em Portugal, pelo menos eu sei que há contas a prazo com 0% de juros. Sim. Só para Exato. separares o dinheiro da conta corrente. O Exato. que já é bom, não é? Já é um passo na literacia Mental, financeira. exato, Separares a exato. conta corrente para uma conta ao lado, ou teres duas contas correntes onde não tocas numa. Sim. Mas a paixão dos portugueses por Sarcasmo. contas correntes tem muito a ver com a falta de literacia financeira, obviamente. Tem a ver também com as soluções bancárias em Portugal, das contas a prazo não são assim muito sexys, é verdade. E depois o português tem muito aquela versão a risco, não é? Porque uma história de alguém que perde tudo circula nos mídia muito, mas uma história de alguém que ganha 10% ao ano de forma sustentável, Consistente. todos os anos consistente, não vende, não é? E essas histórias são muito fáceis de fazer, só é preciso literacia financeira e alguma disciplina, mas as pessoas não falam disso, não é? Mas nós sabemos, pela literatura, efetivamente, que as pessoas têm mais medo de perder algo do que ganhar muito. Não é? Daí a jogarem no seguro, né? Isso é normal, é do ser humano, não é só dos portugueses. Sim. Nós, por acaso, em empresas, nós fazemos também muitas sessões de workshops financeiros, de divulgação também do que fazemos, e um tema que falamos muito é o tema da reforma, não é? E há pouco tempo houve um estudo da OCDE que diz, em Portugal, neste momento, 40% das pessoas são idosos, mais de 65 anos. Este número, quando eu me reformar daqui a 2060, vai passar para 70%. Portanto, obviamente, o sistema social como existe neste momento tem que ser um bocadinho repensado. E acho que Portugal há pouco tempo também anunciou que estima-se que muito em breve a reforma vai ser equivalente a 38%, acho eu, por cento do último vencimento. Portanto, as pessoas têm que começar a tomar iniciativa com as próprias mãos de planearem o futuro, não é? E de uma das Ou coisas seja, o que estás a dizer é não confiar na segurança social. Exatamente, e pensar numa alternativa feita por nós. E um tema que nós falamos muito é, ok, tenho que ter um pé de meia. Que valor de pé de meia? E fala-se muito um número redondo, 1 milhão de euros. Isto é impossível. É assim tão impossível? Quer dizer, já há tantas soluções de investir em ETFs, não é? Portanto, fundos de ações, ETFs no S&P 500, portanto é o PSI 20 dos Estados Unidos, que é quase com preço muito baixo para um investidor comum como nós. E com estas soluções não é assim tão complicado uma pessoa ter... Eu dou sempre 3 exemplos neste caso do milhão de euros. Um é um caso de uma pessoa que tenha 25 anos e receba uma herança de 20 mil euros. Se puser esses 20 mil euros durante 40 anos, portanto os 25 aos 65, no S&P 500, vai ter 1 milhão de euros ao final dos 40 anos. Quanto é que vão valer esse 1 milhão de euros na altura? Esta é outra questão, mas já é um começo. É melhor que nada. Já é um começo. Mas é sexy dizeres agora que vais ter 1 milhão de Vais euros. ter. Ok. Mas, quer dizer, Como 20 já mil terias euros... 50 não é- reis
Há 100 Sim, anos há atrás. o tema de inflação, obviamente. Uhum. Mas quer dizer, há outros, uma família que poupe 100 euros por mês por casal, ao final de 40 anos, é outra métrica, vai ter 1 milhão de euros. Outro exemplo que eu comecei a fazer com a minha filha tem 2 anos, e eu todas as prendas de Natal e de anos, em vez de lhe dar um presente, dou-lhe 150 euros e invisto por ela, mas sempre em 500. Se eu fizer isto durante Coitada da 60 criança, não anos, pode brincar com vai ter 1 milhão de euros. Brinquedos não lhe faltam, sim, mas não é assim tão impossível. E as pessoas, como não conhecem o suficiente, acham quase que give up. Pá, não consigo poupar, não vou ter nada. E as pessoas têm de tentar perceber quais são as soluções que têm, e infelizmente já existem muito, e educarem-se para conseguirem, pelo menos, ter algum pé de meia quando a altura Ok. da reforma chega. Então, isso foi esse pensamento. Portanto, tu tiveste na McKinsey e depois ainda estiveste na Amazon, né? Correto. Fazer uma coisa um bocadinho diferente, mas a aprenderes a gerir basicamente a operação, não é? Sim. E como é que nasceu a ideia da Paynest? Foi para resolver este problema? Foi disto que nasceu? De tentares ajudar as pessoas a planearem o futuro? Ou foi de outra coisa qualquer? Parece que não. Não, acho que houve aqui duas partes. A primeira, eu queria fundar uma empresa em Portugal. Portanto, foi antes da ideia da Pois Paynest. essa era a minha segunda pergunta. Foi Eu sou- porque é que tu voltaste para Portugal? Esse foi o primeiro trigger. Posso começar por aí, porque esse foi o meu primeiro passo. Depois o porquê da Paynest. Mas o primeiro passo foi esse. Quer dizer, eu sou engenheiro de formação e estava um bocadinho farto de dizer aos outros o que fazer na McKinsey, ou a ser uma peça em 1 milhão, que era o caso da Amazon. Portanto, queria fazer uma coisa eu. Depois sempre tive aquele um bocadinho o síndrome, não é o síndrome do impostor, mas gostava de fazer uma coisa que é muito uma sensação um bocadinho egoísta, que é que pudesse ser a minha filha, o papá fez isto. E queria muito fazê-lo em É o Portugal. chamado do legado, não é? Deixar uma marca Um no bocadinho, mundo. sim. Neste caso, sim, pensando mais nos meus filhos, mas sim. Na família, e né? em Portugal, em Portugal, sim, porque eu para mim foi outro daquelas conversas que me marcaram muito de amigos meus da McKinsey, de Harvard, etc., que são educações boas, muito caras. Eu, quando lhes digo que a minha formação foi toda feita em Portugal, se tornando um mestrado na Holanda, e custou aos meus pais de A a Z 7, 8 mil euros. Quer dizer, isto é inconcebível. Yeah. Portanto, É senti muito. pornográfico. Exato, que eu senti muito que sou o produto deste país e depois tive 12 anos a trabalhar fora, portanto quis muito voltar. Portanto, esta foi parte de porquê querer ser um founder, criar uma coisa. Porque a ideia da Paynest foi primeiro essa. Acho que cada vez mais a falta de saúde financeira é o maior problema da working population hoje, sem dúvida nenhuma, e acho que esta ideia, através da empresa, e monetizando a empresa, não monetizando a pessoa, pode ser a chave, porque educar as escolas já é tarde demais para muita gente. É muito importante, mas não vai ser a solução para quem tenha mais de 15 É a anos. longo prazo, não é? E ajudou, só para rematar, portanto, foi a questão do problema em si, ver a empresa como uma solução. As empresas sabem que as pessoas são o seu maior asset e querem e veem o upside em as ajudar. E o último foi já há 4, quando eu criei a empresa, já havia 4 unicórnios, na altura já havia 4 unicórnios, 3 nos Estados Unidos e 1 em Inglaterra, que só faziam o produto de salário on demand. E eu quis pegar nisto, trazer para a Europa, de fazê-lo de forma muito diferente. Mas como é que se... acho que esse tema é muito interessante, que é... Não, o teu percurso não foi, eu estou a trabalhar, porque há várias formas de chegar a uma startup, ou chegar a uma empresa. Uma startup é uma empresa, é a mesma coisa. Uma startup é uma empresa. Normalmente as pessoas estão numa área e identificam um problema, não é? Ou identificam uma ineficiência e dizem, isto não faz sentido. E onde estão não conseguem resolver esse problema. Imagina, estás a trabalhar num banco, vês um problema e dizes, isto é um grande problema. Internamente tentas primeiro com o banco tentar resolver aquele problema, depois percebes, não dá. Aqui ninguém se mexe, isto é um navio, não? Gigante, não dá para mudar o navio, e pensa, tem que sair daqui para criar esta solução, e assim identificas a oportunidade. Mas tu não, tu forçosamente querias encontrar uma oportunidade. Como é que se encontra uma oportunidade? Porque é uma pergunta recorrente nos empreendedores. Eu quero empreender, eu quero ter a minha própria empresa, estou à procura de uma ideia. Como é que se encontra uma ideia? 2 pontos. Eu acho que já a ideia... Eu acho que as pessoas discutem muito a ideia e discutem menos o problema e o espaço. E acho que a ideia vai sempre mudar quando chegamos ao primeiro cliente. Portanto, ser obcecado com a ideia e não ser obcecado com o problema e com o espaço, acho que é o foco errado. Porque a ideia vai mudar. Pronto, são parênteses, acho bastante importante. Mas encontrar a tal ideia, encontrar uma solução, um modelo de negócios, acho que há 2 formas. A primeira é a que descrevias, tratar um problema, pensar em soluções e resolver, ou então ver o que é que já existe noutros sítios,
que poderia existir onde estamos, se calhar igual, se calhar diferente. E esta é outra hipótese tão válida, e foram assim que foram criadas. O Facebook não foi o primeiro network daquele género. Uhum. Portanto, eu pegar numa ideia que já existe noutro sítio, que corre bem ou não, e fazê-lo de forma diferente, adaptá-la ao mercado ou fazê-la melhor, isto é outra forma de gerar ideias, sem dúvida E nenhuma. tu seguiste esse caminho. Eu segui esse caminho. Eu Então sabia de um espaço Tu que identificaste o gostava, espaço eu identifiquei fintech. o espaço onde sou bom, onde percebo, queria fazê-lo em Portugal e andei a ver quais são os modelos de fintech que fazem sentido cá e onde é que vejo um edge de eu fazer de forma diferente e o espaço que conheço, Ou mas melhor, não fizeste estava primeiro um obcecado. levantamento lá fora, Sim, para depois veres o que é que de lá de fora se aplica cá. implica cá. Sim, exatamente. Nesse Foi mais contexto, metódico, se Yeah, quiseres. é mais Sim, tem uma metódico. coisa, em que é que se distingue, por exemplo, a Playnest da Playflow, por exemplo? Generalizando a Payflow, como é que eu vi o mercado neste momento, as soluções, como é que eu quis fazer de forma diferente. E realmente estamos a fazer 3 coisas totalmente diferentes dos outros. A primeira é, nós monetizamos a empresa, não monetizamos a pessoa. Dos 4 unicórnios que falei, 3 deles cobram ao colaborador final. Nós ainda não dissemos o que é que faz a Paynest, para ser malta Se que não calhar posso sabe. voltar a... Que é, adiantam o salário, não é? Portanto, normalmente... Sim, começámos assim, fazemos agora muito mais. Portanto, Uma é uma parte do plataforma salário, para a não é? empresa, portanto, é um B2B SaaS, não é? Um software B2B para as empresas e que permite às empresas melhorar o bem-estar financeiro dos colaboradores com um upside muito grande para a empresa, que é melhorar a sua proposta de valor e eliminar processos manuais. E esta plataforma, neste momento, começámos com o salário on demand, não é? Portanto, uma pessoa que trabalha 2 semanas e tem uma emergência porque não levantar parte do seu vencimento essas 2 semanas. No Bitalk não adiantamos dinheiro, mas adiantamos conhecimento. Se queres saber mais sobre startups, finanças, inteligência artificial ou blockchain, vai às nossas plataformas digitais. Mas temos muito mais, já fazemos muito mais que só o salário base, fazemos 16º, 14º mês, a parte variável de salário como trabalhadores à hora, que é outra dor muito grande. Lançámos há pouco tempo um gestor de despesas, portanto, um colaborador em média em Portugal demora 30 dias a ser reembolsado de uma despesa da empresa. E através da Paynest pode ter esse reembolso de forma instantânea e lemos o QR Code AT, etc. Portanto, simplificamos uma série desses processos. Temos o coach financeiro on demand também no telefone das pessoas e estamos agora a lançar um novo produto. Portanto, é uma plataforma que tem vários produtos. Começámos com o salário on demand, mas sempre numa ótica de agilizar esses processos internos da empresa e melhorar a sua proposta de valor para os colaboradores. Mas quando tu tomaste a decisão de vir para Portugal, a Payflow já estava cá? A Payflow, eu tomei decisão antes da Payflow estar cá e quando estava a começar a montar a empresa, no verão de 22, foi quando também na altura anunciaram que a Payflow espanhola vinha para cá. Já estavam a ver o teu Estavam, e-mail e disseram, exato. vai para lá agora que ele vai lançar a Paynest. Portanto, Há mais alguém, para além de vocês, estes 2 players, em Portugal? a fazer a parte só salário on demand, a Coverflex também anunciou recentemente que ia fazê-lo e ainda bem, porque é sinal que o mercado está a pedir. Mas a nossa solução neste momento é muito única, porque tem mais valências. Mas como eu volto um bocadinho atrás, como é que eu vi de forma a fazer diferente, não é? Voltando à parte da ideia, como é que se adapta à ideia? Eu vi 3 ângulos. O primeiro é, lá está, monetizar a empresa, não monetizar o colaborador, que é como nos Estados Unidos é feito, que é um bocadinho contra a visão, toda a tua visão de bem-estar financeiro. O segundo é fazê-lo muito mais É escalável. cobrar à empresa em vez de cobrar ao colaborador. Portanto, eu cobro um software fee aos meus clientes, enquanto que os 3 unicórnios nos Estados Unidos, para este software para a empresa é gratuito, mas cobram ao colaborador tipicamente $5 por cada transação. Portanto, estão a monetizar a pessoa que já está em stress financeiro, que é o oposto que eu quero fazer. Portanto, monetizar a empresa é o meu primeiro pilar. O segundo, fazer isto altamente escalável, portanto, o nosso software não depende da lei de impostos de cada país, não depende da lei de regulação de cada país em termos de empréstimos. Nós não damos empréstimo, fazemos software. Há muitas soluções que elas próprias adiantam dinheiro ao colaborador e depois cobram à empresa. Isto é um negócio de lending, não é? É dar empréstimo. Nós não fazemos isso, nós fazemos software. Portanto, montar isto de forma muito mais escalável e fazê-la como se fosse uma plataforma de produtos, não é? Porque agora que estamos já com vários clientes em Portugal, eles pedem-nos mais coisas. O gestor de despesas era outro. Uma empresa, antes da Paynest, tinha que ter uma plataforma para gerir despesas, uma plataforma para salário on demand, porque não ser a mesma. E há muitas mais que podemos fazer e estamos a trabalhar nisso. No fundo, o que tu estás, do ponto de vista, diremos que enquadramento filosófico que estás a fazer é as pessoas são pagas uma vez por mês, não é? Recebem um salário uma vez por mês, por uma questão sequer de facilidade também para a empresa fazer esse tipo de pagamento. Antigamente pagavam à semana, não é? Ou à jarna. Portanto, ou seja, também não foi sempre assim, receber uma vez por mês. Há quem? À jorna? É, fazias o trabalho, pagavam-te. Há uma jornada. É, jornada de A trabalho. expressão também não conhecia.
Pronto. Era mais agrícola. É. Ainda não tínhamos nascido. Pronto. Então o que é que acontece? O que tu estás a dizer é devolver às pessoas a responsabilidade de gerir o seu dinheiro quando eles quiserem. Ou uma Correto. parte do dinheiro, consoante eles quiserem. Portanto, no fundo, poderem receber o dinheiro a que têm direito quando entenderem. Certo? Ou quando precisarem. Segundo, a empresa pode definir esses Eu sei, limites. pode haver. Eu Sim, conheço. mas exatamente isso. É uma cultura cada vez mais on demand, porque não poder receber o salário on demand numa situação de emergência, não é? Uma Claro. pessoa Agora, tem. Sim. isso não resolve o problema que estavas a dizer de ajudar a gerir o dinheiro, não é? Da Da literacia. literacia financeira, propriamente dita. Portanto, aliás, até pode agravá-lo se as pessoas forem pouco responsáveis, não é? Pelo contrário, podem se endividar ainda mais, porque têm mais facilidade de acesso ao dinheiro, vão estourar o salário antes de o receber, do que seria a data do seu recebimento habitual, e portanto aí já vão estar à rasca no final do mês, já estão a pedir dinheiro do mês seguinte, não é? Portanto, e é uma bola de neve. Como é que vocês resolvem essa parte? Sim. Ou como é Deixando que tu achas que é possível sim. resolver essa parte? Eu acho que Porque, deixando a filosofia de repara, parte, porque acho que a questão de ser pago à semana ou ao mês pode ser bom ou mau. Há aqui muitas. não, mas não está Mas, isso em causa. Acho que nós darmos às pessoas o poder de decisão sobre isso é justo, sim. não é? Portanto, não vamos Mas dizer que é as pessoas são justo. irresponsáveis à partida, não é? Ou seja, eu sou capaz de receber por algo que ainda não fiz. Não, é Não. sempre. O que nós oferecemos na PNS, literalmente, é a pessoa poder receber uma parcela e a percentagem a empresa define sempre do já trabalhado. Ok. Portanto, Então estamos no dia 10, né? posso receber até 9 dias de vencimento se a empresa definir 100%. Pode definir só metade disso. Portanto, é sempre uma percentagem do já trabalhado. Igual aos subsídios de férias e de Natal, é sempre uma percentagem do ano, ou equivalente aos turnos que acabaram de ser feito por uma enfermeira num hospital. Só o turno que foi feito é que pode receber, não o turno que vai fazer a seguir. Mas eu acho que a questão que tinhas, Zé, é muito relevante, é como é que isto encaixa com a visão a longo prazo de melhorar a saúde financeira das pessoas, não é? E o nosso objetivo com este produto é, lá está, é dar a hipótese à pessoa de, numa situação de stress, de emergência, não ligar a um crédito qualquer pessoal. Portanto, dar essa hipótese de escolha. A pessoa ter uma hipótese que não lhe cobra nem juros, nem nada. Mas é como fosse um seguro de saúde, não é? O ideal Por é que a as pessoa... empresas não fazem isso? Porque mas- em termos de sim. processamento é muito complexo. Cada colaborador vai pedir quando quiser o dinheiro, já viste? Exato. Estar a processar Esses são só adiantamentos. processos internos. E, aliás, Não estou a ver a dificuldade. por lei a empresa pode pagar, o colaborador pode pedir pagar em duodécimos, não é? Portanto, receber os tais 16º, 14º mês em parcelas. As pessoas tipicamente não o pedem, porque sabem que não sabem gerir o dinheiro, preferem ter aquele dinheiro no final do ano. Agora, acontecem emergências e depois pedem a ser adiantado. A empresa tem que o pagar. Isso é uma dor de cabeça muito grande para as empresas, para receber esses processos manuais e processá-los, para além do tempo que demora, porque o colaborador, se está em stress, se calhar prefere ligar à Cofidis, ninguém sabe, não é? E endivida-se. Nós temos muitos clientes que antes da PNS de entrar tinham poucos pedidos de endividamento, mas tinham muita gente penhorada, porque é um tema tão tabu em Portugal e a pessoa não quer estar a expor-se no mercado de trabalho, na empresa, perguntar, pedir ajuda, para depois receber, talvez, passado uma semana, porque tem que passar pelo departamento financeiro, recursos humanos, etc. E depois, no fim, a pessoa precisava de dinheiro na hora, não é? Portanto, ligou a uma solução qualquer de crédito pessoal para receber o dinheiro passado 5 minutos. Portanto, a nossa visão é muito essa, é dar uma opção que seja credível, sem juros, sem impostos. Obviamente, é um seguro de saúde, não é? Como eu chamo, o ideal é a pessoa não usar. Mas se estiver doente, eu prefiro que use do que vá a um hospital privado e pague os 80 euros. E depois a parte de literacia financeira, porque, só para acabar, desculpa, Zé, que se eu convencer alguém a instalar uma aplicação que lhe mande lembretes sobre o IRS e dicas financeiras, ninguém instala a aplicação. Agora, eu já tenho um canal que as pessoas usam quando precisam. Este canal já existe, as pessoas realmente instalam a aplicação e usam. E é uma forma muito boa de depois conseguir educar que isso sim, a longo prazo, é o que tem mais impacto. Não é naquele curto prazo na emergência. Ajuda, se não contrair o empréstimo, mas a longo prazo tem que ser educação. Então a solução é um cavalo de Troia. É as duas coisas. É também um cavalo de Troia, porque se as pessoas não souberem gerir, vai dar asneira, não é? Porque aqui, no Não, fundo, estou a dizer, é um cavalo de Troia para depois poderes Poder educar. educar ou ter outros serviços, ou seja, ou não. Portanto, ou seja, lá está. Os instrumentos estão disponíveis, a gente pode usar para o bem ou para o mal, não é? É como tudo.
Portanto, neste caso é a mesma coisa. Portanto, há pessoas que nunca vão usar uma solução destas e não vão pedir adiantado, e há outras que vão usar e abusar, não é? Portanto, pedem o dinheiro do mês, pedem o dinheiro das férias, pedem o dinheiro do Natal, pedem o dinheiro todo que Sim, puderem, e não é? aí é que entra o Não, profissional aí a para te ajudar. empresa pode definir fronteiras, pode dizer, olha, isto é permitido, aquilo não é permitido, etc. Não é? E de alguma forma também procurar educar dessa forma. A Dessa maneira. empresa pode regular todos estes parâmetros, mas acho que acima de tudo é trazer o problema um bocadinho ao de cima, porque neste momento as pessoas não o pedem, porque é tabu, então acabam por se endividar, não tem outra hipótese. E a empresa, quando sabe, já é tarde demais. Assim sabe logo, mal das pessoas que usam, se usam com frequência, a empresa tem acesso a esses dados, O sabe isso está a GDPR já acontecer. ia saltar, né? Sabe o que está a acontecer? São dados da empresa, o dinheiro é da empresa, eu só faço É. software. Portanto, o dinheiro sai de uma conta da empresa para a conta do colaborador. Sim, A mas empresa sabe sabes, isso. olha, ele pediu dinheiro antes, é porque deve estar com algum problema. Olha, vamos tomar um cafezinho e falar. Mas já existe hoje. As pessoas já o pedem, só que têm que dar a cara. Mas voltando ao tema filosófico, Sim. porquê que as empresas pagam mensalmente? Não é? Na verdade, eu trabalho todos os dias trago valor para a empresa. Porquê que eu não recebo à hora? Não é? Ou, quase ao minuto, Podes Poderias. ao receber dia. com soluções como a Paynex. Não, mas Poderias. em geral, né, nós acabamos. Porque é Eu mais gosto muito simples, de dizer, sabes? né, que há três, É há por causa três da drogas. burocracia, pá. Há É três isso. drogas no mundo, que é o açúcar, os carboidratos e um salário. Né? Porque na verdade o que um salário é, o salário não te permite realmente tocar naquilo que é o valor que a empresa cria. Né? Porque independentemente de como é que a empresa está, se a empresa tem mais lucro ou menos lucro, seja o que for, tu recebes sempre o mesmo salário, não é? Portanto, o que tu fazes com o salário é não correr o risco do negócio. Tu dizes, eu não quero correr risco. Tu não queres correr risco, eu vou-te pagar um salário. Ah, pá, mas também quando isto correr bem, tu não correste o risco, portanto também não vais receber o upside. E a verdade é que o salário faz-me lembrar tudo o que aconteceu depois na Revolução Industrial, não é? Que é, as pessoas iam picar o ponto, e na verdade muitas empresas continuam a ser assim: tu vais lá, picas o ponto, sais, né? Depois recebes um salário no final do mês. Não foi por acaso que tivemos todos aqueles movimentos de esquerda e que Marx escreveu o Capital e fala que os patrões é que têm os meios de produção, né? E ficam com a mais-valia. A mais-valia é nada mais que os lucros, né? Exato. E Sim, independentemente dos lucros, tu ficas com aquele salário. porque tu apenas vendes a tua força de trabalho, o teu tempo. O E teu sem tempo e a tua risco. capacidade. E sem risco. Esta é a parte importante. Não Sem tomas risco. risco nenhum, mas também não ficas com upside nenhum. É por isso que das empresas mais bem-sucedidas mundialmente, e todas as que eu trabalhei, desde a Amazon, McKinsey, tens uma parte variável, não é? Portanto, tens ou stocks ou uma componente qualquer muito variável que é muito importante para Ma- o colaborador estar alinhado com a empresa, porque se não toma risco nenhum, também não vai Desculpa, correr mas aí é um variável, é um risco que é, se controlado. correr bem, Recebes. recebes. Se correr mal, não tens que pagar. Correto, correto. É Sim, sim, diferente, sim. não é? Portanto, se tu tens uma empresa agora, se correr mal, tens que pagar. É diferente. Não, mas a questão porque eu estava a levantar este ponto é: há uma conversa de que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. No sentido de poder de compra, não é? Porque obviamente um pobre hoje em dia não tem nada a ver com um pobre há 100 ou 200 anos atrás. Não é? Vive muito melhor. Mas o fosso, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é cada vez maior. E eu acho que isto tem a ver com tecnologia e com o risco. Ou seja, à medida que nós desenvolvemos mais tecnologia, os nossos custos são mais baixos. Os custos que para nós, nós precisamos de mandar uma coisa para o Brasil hoje ou para outro país qualquer, é fácil, é rápido. A tecnologia permite-nos fazer isso, a logística internacional, seja o que for. E portanto, como tudo é cada vez mais rápido e mais fácil, quem detém o risco, né? E quando as coisas correm bem, ganha muito mais do que quem detinha o risco há 50 ou 100 anos atrás. Mas nós mantivemos os salários. E portanto é normal que todas as pessoas que estão assalariadas têm uma evolução linear. E Então, todas as pessoas que não são assalariadas e que trabalham por equity têm uma evolução exponencial. Mas tens mas há uma grande diferença. Só uma coisa. força. Sobre essa comparação que tu fizeste com a logística e o Brasil, não é? Em que a tecnologia agora permitiu que as coisas fossem de outra forma, o que acontece é que a tecnologia permitiu acelerou o tempo, portanto, se pode dizer assim, não é? Portanto, fez uma aceleração, logo tens muito mais produtos a circular, ok? E fez outra coisa importante, que é, portanto,
tornou mais rápido e pôs muito mais volume em cima disso. Portanto, mesmo que o risco seja menor, como tu tens muitos produtos e tens muitas transações, obviamente que o lucro sobe, não é? Uhum. Portanto, ou seja, Mas o lucro só sobe para quem tem equity, não para quem recebe para quem salário. tem equity. Mas eu acho que essa é que é a grande assumption, não é? Que a pessoa vai ficar rica com salário. Isso não existe. Ninguém fica rico com salário. O Desculpa Diogo lá, tu Mónica disseste estava que aí sim. sentado e disse exatamente isso. Agora, exato. Mas tu Agora, disseste isso. não, ninguém fica rico com salário. Não, Agora, Se o que eu o gajo faço. investir, Agora, Não, o que disse eu 1 milhão faço. de euros, Agora, não o que eu é faço. rico. Não, a questão é o que é que eu faço com o meu salário, não é? E se eu investir com o meu salário, não Em é? equities. Em equity, aí sim, não é? Portanto, essa é que é a grande questão. O salário pode ser repensado e estamos a trabalhar nisso, mas o que a pessoa faz com o salário e a educação financeira e poder investir com esse dinheiro, e sim é que pode ser uma grande diferença para a pessoa no fim. Porque se eu investir em equities, em ações, eu também sou remunerado pelo risco de quem toma, porque eu sou um acionista, não é? E isto, com tecnologia, agora está ao alcance de todos nós. A minha filha tem uma conta com S&P 500, não é? Portanto, está, e tem Mas- 2 anos. mas porquê é que não investes o dinheiro da tua filha na tua empresa, onde tu corres o risco e sabes, Tiraste-me as Depende palavras de ti. da boca. não é? Não, é uma questão de risco, não é? Portanto, se olharmos para o S&P 500 Então tu últimos confias 93 mais. anos, o retorno é 10%. Confias mais nos outros que em ti. Exatamente. Pelo menos nos outros contém o tamanho do SP500. Para quem não Exato, sabe, exato. o SP500 é um índice que tem as 500 empresas mais valiosas. não me engano. Maior, sim, mais valioso é igual, dos Estados Unidos. Portanto, é o nosso top PSI 500, 20, mas para Big Boys, não É é? o top 500 dos big boys nos Estados Unidos da América e historicamente tem sempre uma taxa de crescimento. Há alguns anos que tem umas quebras, mas se fores ver a longo prazo, não é? Estamos sempre- Literalmente, a está sempre a 93 anos tem uma taxa de 10 ponto alguma coisa por cento. Ano. E ano, sim, portanto, tem quebras, tem anos onde o melhor ano foi 50%, mas historicamente, e é preciso muito correr mal no mundo para as Amazones todas da vida irem todas abaixo da Yeah. mesma altura. Mas este ponto que estávamos a falar, que é investir no SP500 e versus investir na tua empresa, cria aqui um ciclo vicioso, que é, acabamos todos por investir nas empresas públicas, né, que estão no Os stock, grandes. acabamos por concentrar o dinheiro em instrumentos financeiros e é isso que leva a que depois tenhamos 90, quanto é que era? 93 ou 97. Vai 95, mudando. mais 95% do dinheiro é fugazi, é especulação. Ah. Não é da economia Não é na real. produção real. E depois criamos soluções para resolver os problemas complexos de todas as operações financeiras e cenas financeiras que nós inventamos. Mas estás a ver, mas já aqui estamos a entrar em... Ou seja, tu já confessaste, confias mais No SP500? nos grandes capitalistas do que em ti próprio. No teu É trabalho. uma questão também não- de filha não tem pôr, 2 não anos, pôr né? os ovos Tá todos no mesmo Mas cesto, repara, obviamente, não é? mas as pessoas acabam por fazer isso. Ou seja, tu provavelmente se ofereceres a um colaborador uma percentagem, ou seja, ele ter um salário um bocadinho inferior, mas ter uma percentagem na tua empresa, onde ele trabalha e que depende do trabalho dele, o sucesso, não é? Portanto, ou seja, que ele devia confiar, ele se calhar não vai fazê-lo. Prefere não o fazer. Mas se calhar não se importa depois ir buscar um contrato de endividamento em que vai pagar 20% de juros. Acho aqui duas partes. Ou seja, ele é muito pouco corajoso a investir no trabalho dele próprio, ou numa coisa em que ele está empenhado, onde perde muitas horas por dia para que as coisas tenham sucesso, não é? Mas muito facilmente vai correr um risco gigantesco e muito maior, que é endividar-se com terceiros, pagando um juro gigantesco. Porquê? Porquê? É aquilo que estavas a dizer, as pessoas têm mais medo de perder do que... ou não confiam em si próprias. É estranho. Isto tem que ser uma coisa intrínseca ao ser humano. Sim, eu acho que é mais comparável pensar em investir na empresa ou stock da empresa ou no S&P 500. Acho que é mais comparável Se os calhar é dois. porque a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Mas é isso, e eu também uso isso como até um filtro de talento quando contrato pessoas, porque acho muito importante ter alguém que esteja totalmente alinhado e esteja disposto a correr isto como eu corro. Portanto, é muito importante até como check no processo de recrutamento, não é? Porque há quem realmente prefira investir só no S&P 500 e há quem queira ter risco também com a sua atividade porque sabe que é bom e sabe trazer resultados. Mas é o maior risco que a pessoa corre. Sim. O maior investimento que tu fazes é trabalhar tempo. numa empresa e receberes um salário, porque efetivamente quando tu trabalhas numa empresa, há uma parte daquilo que tu estás a construir que fica para a empresa, não é? Não fica para a empresa, fica pós
Acionistas da Aos empresa. acionistas da empresa, exatamente. Ou seja, que ficam com uma parte do valor daquilo que tu estás a criar, não há dúvida. Portanto, tu estás a fazer isso, já estás a correr esse risco, já lá estás a trabalhar, não é? Então, porquê é que Não queres beber não queres disso. beneficiar disso? Sim. Nas perspectivas tu tens o downside, não tens o upside nesse caso, não é? Portanto, tens o downside, estás a perder o tempo ali e estás a gastar valor para aquela empresa, mas não tens o upside se as coisas correr bem. É por isso que é tão importante, e essa estamos a tão falar, está ali Portanto, shop para colaboradores, não é? Mas repara, mas então nesse caso, tu tens dinheiro, então preferes investir em terceiros, porque achas que se calhar vai correr, há potencialidade de não ganhares tanto, mas lá está, não vais ganhar muito, mas se calhar mais seguro. Ou a galinha da vizinha é melhor que a minha, ou seja, tu não conheces os problemas intrínsecos porque aquilo está longe e conheces os teus problemas. Tens um histórico, que Tens um no teu histórico, caso sim. não tens, ou tens menor. E depois Mas também não tens, tens nenhum poder. não tens E no, poder, e zero. no caso da tua empresa tens poder, não é? Tu Zero. estás diariamente lá. E depois tens outra coisa que é um terceiro cenário em que tu não tens o dinheiro e vais pedi-lo. Ou seja, vais antecipar o teu rendimento futuro, porque quando estás a dizer vais pagar juros, Uhum. tu estás a dizer... É trabalho que ainda não fizeste. Exatamente. Eu vou buscar dinheiro de trabalho que ainda não fiz, não é? E ainda vou pagar acima do valor daquilo que eu vou fazer. Portanto, ou seja, é um risco gigantesco. E culturalmente em Portugal, toda a gente o faz quando compra uma casa. Exatamente. Que é... Não é? Exato. Já para não falar, então outro cenário ainda à parte, já para não falar dos jogos das áreas, Sorte e azar, sim. raspadinhas e não Sim. sei o quê, etc, etc. Em que a probabilidade de tu ganhares é praticamente zero e, no entanto, Portugal bate todos os recordes de investimento. Investimento, chama-lhe investimento, que é incrível, não é? Sim, É jogo, exato. mas chama-lhe investimento. Mas é falta, as pessoas não Além percebem de tu que teres conseguem, depois, com tão pouco, se forem metódicas, conseguem alcançar algo, isso sim, com muito pouco risco e que pode ser muito, muito atrativo no futuro. Agora implica esperar, implica ter paciência e muitos não têm e, como não percebem, acabam por não o fazer. já Yeah. para não falar que depois nós temos aqui uma situação muito peculiar, não é? Que ainda há pouco tempo se tem vindo a falar, que é teres grandes instituições de caráter social que dependem do vício dos outros. Está a falar de Santa Casa, podes A dizer. Santa Casa de Misericórdia, não é? Vive à custa dos jogos. Portanto, ou seja, eles para terem um benefício e para poderem continuar a dar um benefício a determinadas pessoas que têm necessidades, precisam que os outros continuem a ter o vício do jogo e alimentar esse vício do jogo, porque eles alimentam esse vício do jogo com publicidade, com incentivos, etc. Não é? Ou seja, eles fazem mal a uns para poder fazer bem a outros. Eu sou o Robin Hood. Robin Hood? Robin Hood? E, Não, com, mas- e com e- boa reputação, portanto, com bom trabalho de marketing. São Yeah. Robin Hoods com muito bom marketing por trás, como o Robin Hood. Yeah. E já viste a publicidade? É criar excêntricos todas as semanas. Exato. Não é? Excêntricos para que lado? E já para não falar do orçamento do turismo de Portugal, não é? Também vem do vício. Exatamente. Não é? Portanto, o nosso turismo tem muito Também vem do dinheiro jogo. porque o dinheiro vem dos casinos, não é? Sim. E nem temos muitos, que é engraçado. Mas tu estavas a levantar há bocado um ponto, se falaste dos ESOPs, né? Que no fundo são os stock options, que é uma coisa que se utiliza muito nas startups, que é no fundo, para quem não conhece, quando é contratada uma pessoa, que é um empregado, dá-se um benefício que é uma parte da empresa. Normalmente são virtuais ou não são bem executados, né? Porque não queres ter toda a gente a assinar papelada e coisas desse género, e hão de converter um dia quando houver momentos de liquidez, seja distribuição de alguma coisa, compra, venda, etc. IPO. Quando houver dinheiro. Quando houver dinheiro. E tu disseste uma coisa que foi: eu quando estou a contratar as pessoas, estou a falar com elas e procuro que elas tenham essa preocupação. Ou seja, o que tu estás a dizer é: eu quero-lhes dar stock options, e se elas não aceitam é porque não estão dispostas a correr o mesmo risco que eu estou. Eu concordo com isso, mas a verdade, e esta é um bocado mais para o pessoal das startups, é que não é o mesmo risco. Estás a ver? Porque normalmente as nossas stock options são muito pequenas. As pools de stock options são 10, 15, 20% da empresa. A esmagadora maioria da empresa continua nas pessoas que fundaram a empresa, nos acionistas da empresa ou nos investidores. E normalmente esses, especialmente nos investidores, são os que estão a correr o risco com dinheiro, né? Que estão lá a colocar dinheiro, se aquilo falhar, perdem o dinheiro todo. Não há salários, não há dividendos. E eu acho que isto é um momento de transição.
Estás a ver? Nós antes não tínhamos stock options. Quando criaram uma fábrica têxtil em Inglaterra, no tempo da Revolução Industrial, isto aqui é 1800 e muitos, né? Stock options, nunca vi sequer esse conceito, né? Picas o Mas ponto isso tem e uma recebes explicação, Tosh. Tem uma explicação muito simples. as stock options? Não, é não haver nessa altura e haver agora. Explica. É porque o talento passou a ser muito mais valioso. Uhum. Tu na altura o que era valioso era a máquina. As máquinas que Portanto, eles o metiam gajo nas carregava fábricas. lá nos botões ou puxava as alavancas, aprendia. Qualquer macaco aprendia, não é? Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm talento. Sim, era têm conhecimento. um trabalho metódico, né? Um trabalho automático. Mecânico. Era um trabalho mecânico. Como foi o Charlie Chaplin, quando Exatamente. andava a parafusar todos os Portanto, parafusos. hoje em dia não. Hoje em dia tu precisas de reter talento. E para reteres esse talento, tu dás uma parte da empresa. Acho que há duas diferenças. Há a questão essa, não é? O maior asset das empresas é talento, e nunca foi tão claro. E a segunda é, já começam a existir... Nunca foi tão claro. Tu disseste Nunca isso de foi tão forma claro. leve, mas Nunca foi tão é uma claro. afirmação Sim, importante. nunca foi tão né? claro. Por acaso acho que é um período transitório. Não era, como dizias, não era não. antes. É transitório. Agora todas as empresas perguntam no qual futuro. é, não é o IP, não é nada, são as pessoas. Mas no futuro, ou melhor, neste momento, está em risco que isso continue a ser. Já lá vamos, não sei porquê, mas não sei se concordo, mas já lá vamos. E o segundo é, já começam a ver histórias de pessoas que eram o office manager da Facebook no escritório X, quando eram 20 pessoas, e que tinha um bocadinho de shop muito pouco, e agora são milionários. Portanto, já começam a ver essas histórias. Era Em o gajo que Portugal fez o não há... grafite no escritório do Facebook. Eu não conhecia. O gajo fez o Mas, grafite e recebeu stock options, agora até não sei quantos milhões. pronto. E em Portugal não há, precisamos de mais histórias dessas para as pessoas realmente valorizarem. Nunca vão tomar tanto risco como os founders, obviamente, e não é isso que estou à procura, senão éramos todos founders, mas tomarem algum risco é muito importante e sentirem a chamada skin in the game, não é? Portanto, sentirem que têm algo a ganhar se isto correr muito bem. E há muitas histórias dessas, não em Portugal, espero que Pena seja uma delas, mas faltam mais histórias dessas. Claro. E nos Estados Unidos, ao teres essas histórias, o que acontece e desenvolve o ecossistema, e a razão porque ecossistemas como o americano estão desenvolvidos é porque já há segundas e terceiras gerações de pessoas que passaram por isso. Portanto, malta que foi trabalhar para uma startup cedo, tinham stock options, portanto a startup foi vendida ou fez um IPO, fizeram uma pipa de massa, agarraram nesse dinheiro, foram eles criar uma empresa ou investiram em mais alguns, e, portanto tiveram mais stock, também já ganharam outra vez dinheiro com essa, portanto isto cria um ecossistema muito mais rico, né? E sem dúvida, em Portugal falta-nos isso. Mas eu até ia mais longe, que é, as startups têm um risco acrescido, que é a probabilidade de uma startup ser um unicórnio é baixíssima, não é? É muito, muito baixa. É quase zero. Quase zero, especialmente em Portugal. E quando tu dizes a uma pessoa que vem trabalhar para a empresa, vais levar stock options, ele fica a pensar, mas a probabilidade disto realmente ser um unicórnio é baixíssima. Mas é muito. Dá-me Mas se não cash. acreditar, Mas mesmo assim é superior a ganhar a Totoloto. Certo, já fizemos essas contas aqui no e no tem Bitalk. hipótese de o controlar, porque o Totoloto não há forma da pessoa, por muito que se esforce, por muito que soube, não há forma de melhorar as odds do Totoloto. Que é esse Portanto, Totoloto? Era milhões, ou seja, na Não, um startup viciado não todos os concordaria dias- contigo dizer, todos eu é os que dias escolho as- os números. mas todos os dias a pessoa que trabalha numa startup, então num caso como nós somos 12 pessoas, tem a hipótese de aumentar as odds disto correr bem. Pronto, é isso que eu estou à procura. É alguém que acredite tanto como eu e segundo esteja disposto a lutar e suar para aumentar as odds disto Mas correr bem. repara, Mas onde eu queria chegar, deixa-me só chegar lá, que é para adicionar a esta discussão. As startups têm este risco todo, mas as startups são uma percentagem muito pequena do tecido empresarial de qualquer país. Em alguns países é mais alto, outros mais baixo, mas em Portugal a esmagadora maioria das empresas não são startups, são negócios. E nesses negócios não se fala de stock options. E eu acho que isso está errado. E eu acho que isto é um período transitório para nós entrarmos nesse caminho. O nosso movimento desde a Revolução Industrial, quando nós alugámos as pessoas, que é o que fazemos na Revolução Industrial, passámos para as startups, já estamos a dar um bocadinho da empresa, e o que vai ter que eventualmente acontecer é que as pessoas têm que ser donas das equities dos sítios onde trabalham. Porque se isso não acontecer, a única coisa que vai acontecer é vamos aumentar o fosso entre os ricos e os pobres. O problema do fosso questão entre é ricos qual e é pobres é este. a questão Não é é mais nenhum. qual é a motivação dos donos dessas empresas em darem equity. Temos que limpar as antigas, criar novas. Pronto, mas a questão é essa. Lá está. Aí íamos falar. Aquela afirmação que Eu acho que vão ter com o talento, não é? Aquele tema É o que talento. deixámos em aberto. Mas repara, mas o talento. E como é que se explica que, sendo o talento mais valioso e muito mais bem pago,
não é? Muito mais bem pagas. As pessoas hoje são muito mais bem pagas, as que têm talento, as que têm conhecimento, Conhecimento específico em áreas do específicas. que pessoas já há Produzem 100 também anos. muito mais, não é? Hã? Portanto, são muito mais bem pagas, mas também produzem muito, muito mais, não é? O valor que podem O trazer, valor que geram é que maior. geram, é muito maior. Portanto, É a maior. empresa paga não é por caridade, Não, não é porque paga há um porque faz conjunto, negócio com isso. porque há um grosso do valor que é criado precisamente pelas pessoas, não é? Portanto, ou seja, porque temos menos máquinas e temos mais pessoas, não é? A trabalhar. Portanto, aquilo que uma empresa que dependia muito das máquinas, ou melhor, as máquinas faziam muita coisa e as pessoas tinham pouco contributo, davam pouco contributo. Hoje o contributo que é dado pelas pessoas é muito maior. Porquê? Porque Porque a tens tecnologia. toda uma cadeia, não é para a tecnologia, tens toda uma cadeia que traz valor ao produto e que está fora da produção, não é? Que Eu são as adicionaria tais que, cadeias de serviços. eu adicionaria que é porque também a tecnologia é deflacionária. A tecnologia baixa preço. Né? Pronto, mas há aqui um problema que é, que tu identificaste, Tocha, no início, que é, mas então porquê é que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? Para mim é isso. Pois, mas não faz sentido. Não há Porque, partilha de de acordo risco. com aquilo que nós estamos a Não há falar, ownership. Não há Portanto, ownership. quando uma coisa corre bem, uma empresa, Pessoal, só os donos, os investidores é que ganham com isso. É espera isso. aí, mas E se não houver ownership em mas todos, isso só funciona quando, quando há essa opção. Porque, repara, ainda há bocado falámos que as startups tiveram necessidade de segurar talento. E, portanto, estão a pagar por isso. Estão a dar equity para segurar o talento. Se tu tens empresas onde não há necessidade tão grande de segurar talento, eles não vão dar equity. Não precisam dar equity. Vais-te embora, contrata-se outro. Contrato outro. E se nós caminharmos para uma situação em que mesmo o conhecimento pode ser mecanizado, com inteligência artificial, etc., e por aí fora, então vais desvalorizar mais o talento. Ou vais concentrar em menos gente o talento que fica como sendo necessário. E quem tem o poder leva tudo. Quem tem o poder leva tudo. Portanto, ou seja, tu vais ter menos gente Mais rica. mais rica. em todas as revoluções houve trabalhos que pararam de fazer sentido e foram criados outros. Em todas as revoluções. O industrial foi uma delas. A questão é que também, em todas essas, o valor de uma pessoa com skills não é muito alavancado, porque eu agora consigo fazer muito mais sozinho com o meu tempo, porque tenho o tipo de ferramentas perto de mim, juntamente com inteligência artificial, não é? Portanto, eu acho que há Mas aqui para tu fazeres isso, se calhar vou deixar de fazer isso. Eu vou deixar de ter. Mas vão haver A novos mesma trabalhos que vão oportunidade. ser criados. Portanto, eu acho que de uma forma geral, pelo menos nas últimas grandes revoluções industriais e outras, houve trabalhos que foram, entre aspas, destruídos e trabalhos que foram criados, não é? Portanto, há sempre trabalhos novos que não existiam antes, não é? E a verdade é que todos esses novos trabalhos a pessoa consegue trazer muito valor porque alavanca a tecnologia. A questão é se dar esse valor e esse tempo às empresas sem nada em troca, sem nenhum tipo de ownership em troca, então aí sim está a dar todo o upside a outros sem ficar sem nada com isso. É por isso que eu estou apologista das pessoas terem e-shop nas empresas ou investirem no S&P 500 como à parte do seu salário. Porque se não tiverem ownership, não vão aproveitar essa onda de produtividade. Essa é que é a grande questão. Olha, Nuno, investe lá aqui agora na nossa frigideira, que nós temos aqui uns ingredientes para tu escolheres. Vou escolher o bife. Como pouco em casa. Podes ler em voz alta. Com tanto talento português a emigrar, porquê é que voltaste? Por acaso, eu falei disso, não falámos bem ao detalhe, portanto, acertaste na pergunta. Bom, porquê é que voltei? Primeiro, acho que é um país estupendo para criar família. Portanto, há aqui uma parte, eu não queria que a minha filha crescesse, como muitos amigos meus têm filhos no Dubai e acham normal numa festa de anos haver póneis na festa de anos. Uma amiga, um filho de um amigo meu tinha 3 anos e pediu ao pai: eu quero póneis na minha festa, porque quer dizer, é uma outra Nas realidade. festas dos amigos também havia póneis. Exato, portanto é uma outra realidade. E não Portanto, pedem unicórnios? unicórnios ainda não, mas póneis, espera aí. Portanto, o primeiro acho que é estupendo para criar família, mas o segundo foi, eu acho que há aqui realmente muito talento, mas falta algum risk-taker, não é? Pessoas que queiram tomar risco e fazer coisas com este talento. E eu sentia muito isso, esse síndrome um bocadinho de fui formado cá, aprendi muito lá fora, mas não contribuí nada para o meu país.
Nunca tinha trabalhado em Portugal, nunca tinha descontado, nunca tinha pagado impostos em Portugal. Portanto, eu queria muito voltar e dar o meu pequeno contributo para melhorar este país, e acho que como eu, há tantos outros empreendedores, e acho que estamos a deixar uma pegada. O país mudou muito desde que eu saí em 2011 até agora, e espero que continue a melhorar graças a mim e a outros como eu. Acho que sim. E também Sim. vamos aqui nós continuar a melhorar. Vamos nos despedir aqui no canal Q, continuar no YouTube. Obrigado, Nuno, por teres vindo. Obrigado, malta. Obrigado, Nuno. Obrigado a Obrigado. todos. Obrigado. Tano, tu estavas a falar que em todas as revoluções tecnológicas são criados novos trabalhos e destruídos trabalhos anteriores. Eu até adicionava mais. Em todas as revoluções tecnológicas até agora foram criados mais trabalhos que os que foram destruídos, né? Porque há Até 100 porque- anos Até atrás porque havia mais gente. temos mais pessoas no planeta. Eu por acaso estive a investigar isso, é engraçado. Se tu fores investigar a taxa de desemprego média mundial, teve sempre mais ou menos no mesmo sítio, é sempre à volta dos 10%. E que é engraçado. Isso significa que quando nós tínhamos 2 bilhões de pessoas no planeta, havia 10% de pessoas que não trabalhavam. Hoje temos 8 bilhões, não é bilhões, 1.000 milhões. Já foi corrigido. 8.000 milhões de pessoas no planeta, continua a ser 10%. Isso significa que nós criámos emprego. Os empregos não são finitos, não é? Pelo contrário, nós criamos cada vez mais. Eu acho que o receio, neste caso, neste salto tecnológico, é que a inteligência artificial parece diferente. E eu sei que esta é a desculpa que se dá sempre em todas as revoluções tecnológicas. Não, a eletricidade é diferente. Não, a internet vai ser diferente, não é? A inteligência artificial vai ser diferente. Pá, mas a inteligência artificial tem um tique mesmo de diferente, que é, nós sabemos que eventualmente, agora estamos nas LLMs, fazemos perguntas, aquilo responde, é um supercharger do nosso emprego, mas é óbvio para onde é que nós estamos a caminhar. Nós estamos a caminhar para seres, não é? Para entidades sintéticas. Estas inteligências artificiais hoje estão fechadas ali no computador, mas é uma questão de tempo até termos, eu não digo Até terem Skynet, pernas e mãos. inclusive a pernas e mãos, né? Porque os robôs, não sei se vocês já viram, já há vários robôs a utilizar LLMs, epá, e falam e pá, Andam, comportam-se. sobem escadas, jogam futebol, jogam basquete. Yeah. Sim. Epá, e quando nós falamos desta questão do risco, eu acho que nós estamos a ficar sem tempo de educarmos a nossa sociedade para correr risco. E o que eu tenho receio que possa acontecer é o que tu estavas a dizer, que é quem controlar a tecnologia vai levar tudo. Estás a ver? Vai levar tudo. É porque nós não estamos a caminhar para o fosso entre os ricos e mais pobres ser menor. É maior. Estamos a caminhar na sim. direção errada. Eu acho que a grande diferença, voltando atrás da parte das revoluções, é isto não é não sei dizer em português, um zero-sum game, não é? Portanto, uma pessoa que cria algo, traz valor. Não está a tirar valor de um sítio para criar noutro. Portanto, com tecnologias como a AI e outras, as pessoas podem criar valor, mas só cria valor quem toma risco e quem quer ter ownership a fazer coisas. Portanto, se houver outra revolução, neste caso esta de AI, onde poucas pessoas querem tomar risco e sabem o suficiente para tomar risco, então todas as outras vão ficar a ver surfar a onda do upside e vão ficar sem nada, não é? Ou em termos de diferença entre uns e os Isso é outros. óbvio, mas mas é acho- para aí que a gente caminha, porque se nós olharmos para os números, é isso que está a acontecer, ou não? O que nós temos que assumir é, vamos lá ver, nós temos que assumir uma coisa muito interessante, que é o ser humano neste planeta sempre se assumiu como o único ser inteligente. Não é? Portanto, e que dominou tudo o resto. Não diria o único, nós temos cá outros tipos de inteligência animal, mas claramente Não, somos superiores. Claramente, Várias ordens de grandeza. Sim. claramente nunca ligámos a nenhum deles, não é? Os golfinhos são fofinhos. Até os neandertais nós arrumamos com eles, não é? Incorporamos. Incorporámos alguns, a maioria aniquilámos. Os golfinhos são fofinhos, saltam bem, não é? E pouco mais. Desconhecemos completamente a sociedade deles, como é que eles funcionam, não é? E eles têm uma sociedade, eles funcionam. Tu tens algum artigo para sair de golfinhos? Não é que o José está a escrever uma série de artigos que é aprender com a natureza, em que fala de coisas da natureza e depois como é que aplicamos nos negócios e aprendizagem, etc. Não Certo. tens nada de golfinhos? Também tenho exemplos sobre golfinhos. Ok, então Quem subscreve. quiser pode ir ao meu Substack, que é José Serra, substack.com. Substack.com. Então qual é o animal que tu vais para aprender, para eu espreitar depois? O animal com que nós vamos ter que aprender mesmo a lidar é a inteligência artificial. Ou seja, o que nós vamos a perceber é que vamos passar a lidar com uma outra inteligência. E atenção, disclaimer, nós estamos a falar décadas, ok? Nós não estamos a falar hoje. Sim, Este claro. raciocínio é para décadas. Portanto, pela primeira vez,
nós sempre fomos confrontados com isso e sempre sonhámos com isso, na verdade. Por isso, esta coisa dos OVNIs, de extraterrestres, de procurarmos Os outros seres. filmes de ficção Epá, científica. andamos sempre à procura de outros seres. E como não os encontramos, nós vamos criá-los. E vão ser uma realidade, portanto, e nós vamos ter que aprender a lidar com essa realidade. Ou seja, nós vamos ter outros seres que não vão ser humanos, vão ser outros seres. Ainda não sabemos bem como é que vão ser. Provavelmente uma parte vão ser completamente sintéticos, outros vão de ser mistura humana com sintéticos, outros vão querer manter-se apenas humanos. Portanto, vamos ter outros seres, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas no imediato, portanto, e aí vamos aprender imenso, vamos ter que saber lidar como é que se lida com isso, etc. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque o ser humano nunca soube muito lidar com a Competição. diferença. Hã? Com competição. Com E com a a diferença diferença. também, sim. E com a diferença. Portanto, isso vai Mas ser no imediato há um período de vai ser transição. um processo complicado. Mas no imediato, há uma coisa que já sabemos. É que nós vamos perder o monopólio do conhecimento. Ok? Nós até agora já tínhamos perdido o monopólio do armazenamento da informação, etc, etc, que antes estava tudo na cabecinha e que hoje em dia já há muito tempo está nos computadores e cada vez mais, etc. Mas nós vamos perder o monopólio do conhecimento, capacidade de raciocínio, de pensar, de filosofar, de argumentar e por aí fora, não é? E também vamos ter que aprender a lidar com isso. E aí a tecnologia, o ownership da tecnologia é de facto um aspecto essencial. Portanto, nós corremos o risco de fraturar a sociedade ou de fraturar as sociedades por essa via, em que tu vais ter uns que decidem tudo e outros que não decidem nada. Que dark. Este Ah, extended está dark. há formas de ver também o oposto, não é? O conhecimento. Traz lá light. Eu Bring the vou light. explicar. Atenção, disse corremos o risco. Sim, nós temos exatamente. sempre, nós nunca podemos olhar para o futuro como uma inevitabilidade. Claro. Temos sempre vários caminhos, não é? Sim. Mas eu acho que até há muito pouco tempo o conhecimento estava só ao alcance de uma fração da população, não é? Quem tinha dinheiro para ir para Harvard, coisas do género, ou então quem teve a sorte de nascer em Portugal, onde com 6, 7 mil euros consegues fazer educação de A a Z, com uma boa instituição como o Técnica ou outras. Agora basta ter internet e um computador. Não é? Todo o conhecimento está democratizado e está aí. É preciso só alguém querer aprender. Portanto, nesse aspecto, eu até vejo o bright side, não é? Que pela primeira vez, eu ou uma pessoa que nasce noutro país, qualquer do mundo, com poucos recursos, sem universidade sequer, É verdade. pode aprender o mesmo que eu aprendo ou que alguém aprende nas melhores universidades do mundo. Portanto, o conhecimento está banalizado, está aí para todos. Mas é que esse não é o blocker. Exatamente, não é o blocker, mas até agora foi, não é? Portanto, o conhecimento não sendo o blocker é muito mais para as pessoas que lá está, querem ter o upside, querem tomar risco, querem fazer coisas, porque isto não é um zero-sum game, não é? Se eu ficar mais rico, não vou tirar de ti, tocha, eu posso criar valor. E neste momento a grande barreira para criar valor era eu não sabia como criar valor. Agora o conhecimento está lá, portanto, quase qualquer pessoa que tenha nascido agora pode criar valor sem qualquer tipo de barreira, desde que tenha internet e acesso a computadores. Portanto, E é uma acesso a oportunidade muito boa. Desculpa, esse é esse investimento. Mas sim, cada vez mais é Sim. necessário menos investimento para fazer coisas. Correto. Não é? Mas reparem, se tu retiras uma barreira, aumentas a competição. Portanto, tu podes necessitar de menos investimento para fazer uma coisa, mas aumentas a quantidade de pessoas que vão tentar fazer a mesma coisa. Mas eu acho que o bloqueio nem sequer é esse. O bloqueio não é haver informação. Mas o bloqueio foi informação antes, não é? Mas- A minha avó não sabia, já não é, não sabe ler e mas escrever. Mas já não é há algum Já não tempo. Já há não muito é, tempo. exato, já não é. Mas não estamos a ver a tendência a inverter. Porque eu acho que o bloqueio são as pessoas. É cultural. E isso demora muito mais tempo. Tu A dizes a uma AI é pessoa, mais fácil, não é? Não é só- É só- mas cultural, o que é pessoal. AI? Tocha, eu gostava de aprender sobre AI. Eu, Google? Mas não sei por onde começar. E eu começo por pesquisar como aprender AI no Google e depois vais para o rabbit hole e descobres tudo. Mas não há um curso. Não há alguém que me faça a papinha toda. Não é? Ou seja, a informação está lá.
informação toda está lá. Tu podes aprender qualquer tema na Mas internet. repara, mas eu não coloquei a questão de acesso à informação Não, mas o acesso permite, ou dá-te a ao oportunidade. conhecimento. Exato. Ou ao conhecimento. Eu falei no monopólio do conhecimento. Nós vamos perder o monopólio do conhecimento, claramente. E isso significa o seguinte: significa que o valor que era criado por nós seres humanos, nós talento, passa a ser criado também por terceiros. Que Era é este argumento que ele há bocado disse que é esse quando está a conhecimento. falar do talento, não sei. Dos Exatamente. seres, dos Yeah. novos seres. Exatamente. Ou seja, E quem é que é o dono dos seres? E não é só que São eles. e quem é que programou os seres, não é? Porque, Não, desculpa. Quem programou os seres? inteligência artificial não é nada mais do que uma generalização, uma parte específica de machine learning como Hoje. um todo. Hoje, sim. E machine learning nada como explicar a uma máquina, aprende sozinho, isto é bom, isto é mau, faz mais do bom, faz menos do mau. Que é o que tu fazes à tua filha. Exato, aprende a andar. Caíres é mau, não faças outra vez. Consegues andar 3 passos sem cair, isso é bom. Tenta Bate outra palmas. vez, etc. Pronto, Claro. Pronto é machine learning o básico. Alguém tem que dar essas regras do objetivo, não é? É o ser humano que Portanto, vai fazê-lo. o ser humano vai fazê-lo. Mas a tua filha aos 18 anos vai dizer: papá, obrigado, tchau, vou para a minha vida. Exato. Ou Sabes seja, disso? Já sabias disso? Não, isso eu não quero pensar nessa tema, parte. não quero pensar sobre isso. Sim. Ok. Voltamos ao machine learning. Muda de tempo. Voltando ao machine learning. Mas neste vai momento, acontecer, estes pessoal. seres, Esses alguém seres um vai dia ter que vão dizer o que dizer é bom e obrigada. mau. Obrigada, e eu vou para a minha vida. Eles vão dizer isso, vai acontecer, não tenhas dúvida. Há o machine learning que é para as machines e há o human learning. Human learning são as crianças. As crianças crescem e aos 18 anos, 18, 16, Não, 20, mas depende. vai acontecer Não há com as vida máquinas. delas. Vai chegar um momento em que aquilo que nós agora estamos a chamar máquinas, vão ser autónomos, pá. Vão ser seres com quem tu vais lidar. Vais discutir, vais disputar, vais competir, se quiseres, não é? Portanto, Uma parte dessa já tens. Podes discutir e bater ideias bem, com mas o isso- OpenAI e outros, não é? sim, mas Mas isso aquilo está programado para lá está, para dar-te o melhor resultado, dado o conhecimento que tem. Portanto, alguém programou, não tem uma vida Mas tu não estás a ou, programar a tua filha. ou um intuito por si só. Não estás a programar a tua filha. Sim. mas vai Não gosto acontecer. desta palavra, não é? Parece um bocado agressivo. Mas a verdade é que, pá, isso está mal, isso está bem. Faz assim, faz assado. Pensa nisto, pensa naquilo. Educar. Como educas a máquina, neste caso que se chama Yeah. de programação. Exato. Mas é a mesma coisa. Yeah. Mas a minha preocupação é mesmo esta, que é, já temos acesso à informação, as pessoas já podem criar qualquer negócio. Pá, qualquer pessoa sentada numa cave com acesso à internet consegue criar uma data de negócios diferentes. Mas eu não vejo nos números o fosso a diminuir entre os mais ricos e os mais pobres. Aqueles que têm mais têm cada vez mais poder. Não é? E quando nós ficámos todos fechados em casa e tínhamos bué de tempo e podíamos fazer o que nós quiséssemos, o fosso acelerou. Certo. Que incrível. E é cultural, é totalmente cultural. Yeah. Porque agora quando não há outra barreira. No tempo feudal, sim. Se eu nascesse pobre, nunca ia ser rico. És filho de sapateiro, és Agora sapateiro. posso. Oh, Nuno, E tenho esse conhecimento. Cultural ou humano? É cultural humano, acho que é isso que ele quer dizer. Sim, provavelmente É um sinónimo neste cultural, caso. estamos a falar de Portugal ou um meio Não, é qualquer? cultura sim, humana. É humano. É cultura humana. Sim, Cultura sim, humana. sim. Ah, então já estás a pensar nos seres sintéticos. É humano. Vamos deixar por aí. Sim, exato. Por isso é que eu acho que é urgente esta literacia financeira, não só na parte de aprender a fazer o IRS e perceber o que é um SP500, um ETF, etc. E o que é cripto, por exemplo. Mas também perceber a importância de alugar tempo versus ter equity, versus correr risco. A importância de correr risco. É porque a altura para tu correres os maiores riscos é no início. Não é? Não é quando tu tens 3 filhos em casa, tens um crédito, não sei. Não é quando tu tens mais responsabilidades, é quando tens menos responsabilidades. Quando quiseres mais responsabilidades, já tens que ter alguma estabilidade. E eu não vejo isso a acontecer, pá. E chateia-me. E uma das missões do Bitalk é essa mesma: é as pessoas perceberem a importância de correr risco, ter equity. Ter equity é um must, mas eu por acaso discordo contigo. Eu acho que ser pai dá para better founders. Eu acho que ter um. Quando se cria uma startup, há aqui uma série de riscos que o founder começa por correr sozinho, não é? E há temas como burnout, que são riscos muito, muito reais. E eu acho que ter uma estabilidade em casa, com família, com filho, etc., acho que ajuda a pessoa não só a não entrar num ritmo de trabalhar 24/7, não é? Porque como founder, mais
do que o output de mais horas de trabalho são as decisões que eu tomo, as más e as boas. Esta decisão de eu tomei de não tomo risco financeiro com a PNS, não sou eu que faço empréstimos, um modelo diferente. Isto são decisões que podem make or break the business. Portanto, eu acho que como founder é muito importante, mais que as horas trabalhadas, é o impacto das boas ou más decisões. Portanto, eu até acho que ter mais alguma maturidade, família, etc., acho que até ajuda para ser o melhor founder. Portanto, deixa eu só discordar contigo nesse Não, os aspecto. números concordam contigo, porque a média de founders de sucesso 40 é e acima muito. dos 36, à volta disso, ou Pronto. 38, qualquer coisa desse género. Portanto, Portanto, joga a teu nunca é favor. tarde para começar e nunca é tarde para ter ownership e tomar risco. Isso sem dúvida Mas nenhuma. é diferente seres tu a liderar a empresa e tu juntares-te a alguém experiente e correres o risco. Por exemplo, muitas das vezes falo com muitos empreendedores que dizem: não, eu queria criar uma startup, estou a pensar em criar uma startup. A minha primeira pergunta sempre é: tu já alguma vez criaste uma startup? Já alguma vez trabalhaste numa startup? Não. Então vai trabalhar numa startup primeiro. Mas para Uhum. quê? Para aprenderes. A pessoa que lá está deve ser a sua segunda ou terceira ou quarta ou quinta empresa. Pá, vais aprender a não cometer erros base. Que idade é que tens? 21. Man, Não. tipo, tens A mim todo o tempo do ajudou mundo. muito antes da PNS ter feito a Oddly e ter falhado. Ajudou muito, aprendi imenso. E não só, Aprendi tu imenso. viveste em montes de países, trabalhaste em uma data de empresas diferentes, né? A gente nem tem que ser uma startup, mas aprendes a trabalhar em coisas diferentes, lidaste com pessoas diferentes. Portanto, trabalhaste uma data de skills que são essenciais para isso. Mas as pessoas, quando se juntam a uma empresa e quando entram no mercado de trabalho, a única coisa que estão a olhar é quanto é que vais receber, né? Quanto é que vocês pagam aqui? Pá, está errado, meu. Nós temos que mudar Quanto é que esse. me pagam para eu aprender? Exato. Não é? Aí já vêm os patrões que exploram as pessoas, né? Pois. Verdade, verdade. Mas que é verdade, há um custo, né, para um empregador, há um custo de ensinar a pessoa, uma pessoa muito verde, ou mesmo uma pessoa que mudou de carreira, há um investimento da empresa, há um investimento de tempo de todas as pessoas que lá estão. E a própria pessoa também tem um investimento, também me faz impressão ver pessoas a saltar da empresa constantemente. Porquê? Porque ofereceram mais 50 euros, porque ofereceram mais isto, ofereceram mais aquilo. E esquecem desta importância que é de tu realmente saberes correr riscos. Mas eu acho que no fundo, na mesma as empresas, o maior asset tem são as pessoas e não vejo isso a mudar. Porque no final das contas é a pessoa que cria, então agora com tecnologia e AI, uma pessoa sozinha pode ter um impacto brutal na empresa. Brutal mesmo, incluindo Tu tens sozinho. áreas onde podes ver isso. Por exemplo, na área da agricultura, a robotização da agricultura veio demonstrar que o talento não é assim tão importante. A tecnologia é muito mais importante. Eu gosto sempre de dar este exemplo, que é as pessoas quando pensam na China imaginam os chineses com aqueles chapéus grandes nos campos de arroz, a apanhar arroz ou a plantar arroz. Quando a realidade da China hoje é, tu passas num campo de arroz e está esse mesmo camponês, com esse mesmo chapéu, mas ele está sentado num banquinho, com um chapéu de sol, com um comando na mão, a controlar um drone ou um trator remoto. Não vês mais ninguém no campo. É ele, sozinho com um comando. Né? Todo o talento que havia de saber plantar o arroz, aquilo tem uma técnica. É muito lixado, estás sempre dentro da água, é horrível. Havia mesmo técnica e talento para fazer aquilo. Desapareceram todos. Agora são máquinas. Trabalham muito melhor. É o talento que criou a máquina, que opera a máquina, que mantém a máquina. Pronto. Esse talento, essas duas pessoas, o que for, que criaram, mantêm e operam a máquina, essas sim são super valiosas. Não Portanto, sei se são está super o talento por valiosas. trás Eu da vejo mesma. nas estradas a protestar e a bloquear estradas. Portanto, não sei se são super valiosas. São assim tão bem pagos. Tu vês os agricultores a protestar, não é? E tu na agricultura hoje tens que é 2, 3% da população. Quando há 50, 60 anos tinhas mais de 50% da população, não é? Na agricultura. Sim, aí passaram todos para serviços, né? E não há menos mas a comida. questão é que os que ficaram não são assim tão bem pagos, Sim. pelos vistos. Não é? Mas não, lá está, não há menos comida. Portanto, esses 2% produzem o mesmo ou até mais, que a população cresceu Mais. dos 50% É antes. verdade. Portanto, esses 2% Mas produzem repara, muito mais. Mas não Agora, se fica... calhar, não têm ownership. Não sei, mas a verdade é que estão a protestar, né? Estão Não são donos, não têm ownership. Não, também não é? tens os donos a protestar, como assim? Pá, ou seja, Quem é que está a comer os lucros da agricultura? efetivamente, Quem é que está a comer os lucros da agricultura? É as grandes superfícies. os distribuidores. É quem tem os serviços. clientes. É quem tem a distribuição. É quem tem os Quem clientes. vende. Quem vende. É sempre quem assim, no vende. final da cadeia é onde está o maior valor agregado. E quem vende neste caso é muito um play de logística, não é? Portanto,
Custo. No caso da Amazon está a passar de um modelo de retalho, não é, para um modelo só de serviço, não é? Portanto, o produto é teu, nós só fazemos a entrega de A a Z. E estão a crescer muito mais esse modelo do que o modelo de retalho normal. Como Porque, assim? Explica lá isso. O modelo de portanto, retalho normal é. a Amazon cresceu com um modelo de retalho normal, onde tinham produtos Amazon, sejam iPhones, seja o que for, que a Amazon compra, é stock Amazon, e depois vende ao preço que entende, não é? Isto é um modelo normal de retalho, que muitas superfícies loja. têm, de loja, sim. E depois há um modelo, na Amazon chama-se Fulfilled by Amazon, não é? Onde o item em si não é da Amazon, a Amazon não compra esse item. Há uma loja Não que faz vende na stock. Amazon. Exato, o que a Amazon faz é venda, portanto tem a parte toda do consumidor dentro da app da Amazon e depois faz o fulfillment todo. Ou seja, vai buscar o produto à tua loja e entrega ao cliente. Ou então até podes entregar tu no armazém da Amazon, mas a Amazon faz todo o fulfillment. Mas é teu, né? Entregas no armazém da É teu, mas é teu. é teu. E a Amazon aqui não cobra nada, a venda é entre a pessoa que comprou e quem vendeu. O que a Amazon faz é cobra FIIs por tudo isto, desde cada venda, cada dia que o produto está no armazém, cada entrega, etc. Portanto, é um negócio de FIIs, não é? Portanto, e esse está a crescer muito mais rápido que o outro. Parecem os bancos. Exato, e portanto a Amazon neste caso sim tem o cliente, e aí está uma grande parte do valor onde uma grande parte do lucro fica, mas depois tem toda a parte logística que neste campo é super importante, não é? Porque se eu conseguisse entregar sozinho não ia usar a Amazon para nada, mas escalar é no complicado, caso, estamos a logística. falar de agricultura, ainda não estamos nessa fase, não é? Ainda estamos na fase de distribuição pura e dura, não é? Que é supermercado, não é? Sim. Que aí assim vai buscar o grosso da margem. Sim, mas é a mesma lógica no sentido que tem o cliente final. Não Né? tem o cliente final. Quem tem o cliente final na cadeia de valor cliente normalmente é quem final. cobra a maior margem. Tem um cliente final e é dono dos canais de distribuição e consegue decidir, eu como, não sei, uma grande superfície, um continente, eu consigo decidir até o que é que mostra ao cliente. Eu posso Qual é pôr, o produto que eu ponho eu na posso mão? pôr 3 UCAIs e depois só uma filinha do cal B, não é? Portanto, eu estou claramente a tentar vender mais UCAIs porque mostro-os mais do que os outros. Portanto, este poder do canal, do que é que eu mostro ao cliente e com regularidade, são essas grandes cadeias que decidem, portanto, têm esse poder, não é? Eu posso escolher o que é que quero vender, o que é que ponho na caixa quando a pessoa está a pagar, Tu que negocias, chicletes é que lá tu estão. negocias o que é que pões lá. E compras depois mais Obviamente por isso, isso. E compras não é? mais por isso, obviamente. Ganhas Sim, com sim, isso, sim. claro. Claro, e Sim. obviamente vais dar prioridade aos sítios onde tens mais margem, né? Obviamente. Tens um produto de marca branca onde tens uma margem maior, não sei se é verdade, mas os produtos onde tiveres mais margem, obviamente vais-lhes dar. O mesmo provavelmente na Amazon, que ainda é mais fácil, que não tem shelf, né? Não tem limite de prateleiras. Mas nós, É um Mas tem o algoritmo. rank, não é? Portanto, a lógica é um bocadinho a mesma, não é? Quem tem o cliente e decide o que é que mostra ao cliente, ou primeiro ou com mais regularidade, porque eu posso entrar no continente e tenho aquelas ilhas no início onde posso mostrar o produto, posso mostrar no corredor dos laticínios e posso mostrar junto à caixa. Eu decido se mostro 3 vezes ou só uma. Na Amazon eu decido se aparece em primeiro, em quinto, ou tenho que fazer scroll down durante 10 páginas para encontrar aquele produto, não é? Portanto, este canal de distribuição é que tem aqui grande poder, portanto, isso pode ser monetizado, como os fazem muito bem. mas nós desviámos um bocado. Não, eu ia agora Desviámos puxar, que era o risco. Que é a mesma questão, que é quem é que corre o risco num supermercado? Obviamente é o produtor. Mas o supermercado não compra os produtos ao produtor? Compra, mas o risco é do produtor na mesma. Porquê? Porque negocia. Ou sabe que vai vender, ou compra a consignação e, portanto, o que não vender devolve. Mas compram a consignação? Normalmente compram, não é? Epá, Tosca, Ou seja, estão a correr o risco de ter o se estoque. pagar a 90 dias, está a comprar a consignação. Pronto, depois isso é diferente. Depois consegues ganhar um monopólio em que tu consegues mitigar o teu risco, passando o risco para baixo, porque tu é que mandas no canal e tu consegues impor as tuas regras. Mas na verdade, quem corre numa loja típica que compra stock, quem corre o risco normalmente é quem compra a loja. Mas É a normalmente loja que As compra o lojas, stock. as lojas hoje em Portugal não têm estoque. Pronto, mas é como a Amazon, estão a passar por um modelo de não terem estoque, mas num modelo mais tradicional tomavam um risco. Tanto tomavam um risco que cresceram, têm poder e depois agora- tendo poder consigo renegociar condições e afinal já não quer risco. Portanto, se a maçã não for vendida, devolvo-te e boa sorte. Mas já tomei o risco inicialmente, cresci e agora tenho poder.
A Amazon está a fazer Exatamente. igual. E era a ligação que eu queria fazer com o que nós estávamos a falar do talento e das empresas. Mas Novamente o tomaram o risco. risco inicialmente, Mas não na é? verdade há aqui um tema Tomaram o que nós risco temos. inicialmente. Alguém criou um continente inicialmente, portanto, Mas alguém repara, tomou esse risco. Mas Yeah. nós começámos esta conversa toda pelo seguinte: que houve uma automatização ou se quiser, houve uma introdução gigante de tecnologia na agricultura e que isso não trouxe necessariamente muito mais valor para os agricultores. Para o agricultor, trabalhador, sim, para esse não trouxe. Para o dono também, né? O dono do campo de batatas, Vivem mas de tem subsídio. 50 hectares, produz batata. Sim. Está a protestar agora. Sim, o risco E vivem de sim. subsídios ele europeus. corre um risco grande. Que Não, é o que com o vinha, risco, ainda por sim, cima. se calhar Mais isso. antes Mais isso. decidiu não o tomar, não é? De não ter uma loja ele, com clientes que fidelizou e que conseguiu, porque é que não foi ele comprar um produto consumer good, como, não sei, os Unilevers da vida fazem, porque é que não foi ele comprar desodorizantes e pôr na sua banca onde já vendia as batatas. Não é o modelo de negócio dele. Estava preocupado em regar as batatas. Pronto, mas lá está, não tomou-se cá esse risco, houve quem tomasse por ele e agora, claro, é um monopólio, portanto, quem tem poder consegue negociar as condições que quiser. E os agricultores claramente não têm poder, é por isso que... Mas repara, mas eu volto a dizer, volto à mesma coisa. Introduzimos tecnologia e isso não trouxe riqueza, não trouxe valor. Fez o valor andar para o lado. Houve alguém que se conseguiu, que não foi quem introduziu a tecnologia, não foi quem arriscou com tecnologia, porque fez investimento, etc. Foi alguém ao lado que tinha o cliente, ou conseguiu ter o cliente nas mãos. Isso é interessante. Não tinha ter pensado nisso. Não tenho resposta para isso. Mas a verdade é que isso parece-me aquele mundo em que as AIs andam por aí. É isso que eu quero dizer. O facto de tu introduzires mais tecnologia num determinado setor e teres mais tecnologia não quer dizer que fiques com mais valor. Alguém vai ficar com esse valor, provavelmente. Os Sim. modelos vão mudar. Não é... Isso sozinho é uma premissa importante, mas sozinho não implica que as coisas corram bem, não é o caso dos agricultores. Mas as grandes cadeias introduziram tecnologia e essas sim correram bem. Portanto, a tecnologia é uma peça fundamental e crítica, mas sozinha, só por ter tecnologia, não quer dizer que as coisas Mas houve mais gente corram que bem. ganhou dinheiro com isso. Monsanto. São gigantes. A Acho que Monsanto é uma empresa na área da agricultura, né? Que produz sementes e produz produtos sementes para a e agricultura, etc. depois todos os produtos necessários, todos os herbicidas e não sei o quê, para lidar com essas sementes. Sim, e é obrigatório usar os produtos deles. Aliás, normalmente são sementes que não dão sementes, não é? Ou seja, os produtos agrícolas que resultam daí não dão sementes. Que é o modelo de negócio, que é para tu comprares mais sementes. Exatamente. E esse caso está a correr bem. Obviamente está a correr bem. Pronto, mas é um bocadinho o que eles vamos a falar de... É um bocadinho upstream e downstream, não é? Quem tem acesso ao cliente do canal e o canal tem poder, mas também quem tem a matéria-prima básica, como quem fabrica os chips Chamado para pick and tudo, shovels. não é? Quem faz o muito básico também não há outra hipótese. Portanto, também tem um grande monopólio. Portanto, quem faz a matéria-prima muito básica, Monsanto como sementes, como exemplo, ou chips, para o caso de para a NVIDIA de fazer todas as placas usadas por todos os modelos, tem um grande monopólio e depois quem tem o cliente final tem o outro. Quem está no meio... É como a história do ouro, não é? Yeah. Quem está no meio é É sanduíche. como a história do ouro. Quem Exato. ganhou mais dinheiro foi quem inventou ferramentas, não é? Picaretas. Sim. O problema dessas histórias é que depois elas tornam-se muito famosas e depois toda a gente quer vender isso. Pois, Há exato. um exemplo que eu dou no AI. Mas às vezes baralham o que é que são as ferramentas. O que é que são Sim, as mas picaretas. há um exemplo que eu gosto muito de dar no mundo do AI. Agora há um boom da AI, né? Tudo tem AI, toda a gente faz AI. E normalmente a desculpa das pessoas ou justificação para o produto que estão a fazer é: eu estou a fazer uma ferramenta. Isto é um boom, toda a gente vai querer usar a minha ferramenta. E como toda a gente está a fazer ferramentas, já não há distinção nas ferramentas. Então o que começa a ser engraçado é ver que a distinção começa a ser não fazeres uma ferramenta. Dou-te um exemplo. Imagina que alguém está a fazer um software da AI para aumentar as vendas de um cabeleireiro em 30%. Já agora, para aumentar as vendas de um cabeleireiro em 30%, mais vale inscreverem-se na Shear Me, é mais fácil. Mas bear with me. E, portanto, o exemplo que faz um produto da AI para melhorar as vendas de 30% do cabeleireiro e vais tentar vender a todos os cabeleireiros. E ninguém quer comprar, toda a gente anda a fazer cenas da AI. Então a ideia é: faz um cabeleireiro com a tua tecnologia e prova que tens mais 30% de vendas. E depois sim vais exportar o teu modelo. Que é engraçado. Vai contra o modelo de
picaretas e não sei o quê. Porquê? Porque já toda a gente faz picaretas. Tu tens que mostrar que a tua picareta funciona bem. Mas porquê? Porque estás a resolver um problema, porque acho que cada vez mais, e viu-se isso com o Web3 também, cada vez mais há as trends, não é? Então a gente agora quer fazer uma nova startup.ai ou ponto na altura Web3. E as pessoas focam-se demasiado com a tecnologia, não só com qual problema querem resolver, não é? Portanto, quem consegue focar-se no problema que querem resolver e alavancar tecnologia para resolver, esses sim têm sucesso. Portanto, Nós é confundimos aqui a grande tecnologia com diferença. problemas, não é? Só tenho AI. Sim, mas qual é o problema? Podes ter o que tu Se eu quiseres. consigo resolver o mesmo Pois é problema isso. com um fecheiro de Excel, não É. vale a pena estar a contratar ninguém para AI, não é? Portanto, é muito mais focar no problema. Há problemas sim que precisam de AI, mas há outros que não precisam. Portanto, focar no problema é mais importante. Já agora, do no que- exemplo que tu deste das tecnologias que estavas a falar, que estavam a criar ferramentas, na verdade, eles estavam a usar ferramentas que é, por exemplo, o processamento, a capacidade de processamento. Qual exemplo? Tu gajo está a criar AI e a Uhum. dizer que está a criar uma ferramenta para alguém Ele usar. está a usar a Ele ferramenta está de a usar a outros. ferramenta de outros, não é? Ele está a Por usar isso é a que a capacidade de stock da processamento. Nvidia disparou, por isso é que o Claro. OpenAI arrebentou. Portanto, ele Exato. tem que pagar. Faça, tenha ou não tenha receita, ele vai ter que pagar. Portanto, ele não está a fazer ferramentas, ele está a tentar produzir ouro. Pepitas de ouro para depois vender para fazer brincos de ouro. Exatamente. Ele não está a fazer ferramentas. Nesse Ok. caso. Isso é engraçado. É um bom exemplo. Isso nós, muito frequentemente na vida, na nossa vida do dia a dia, confundimos os meios com os objetivos, não é? Com os fins, né? Com os Meios fins com em si fins. mesmo. Pá, e acho que aqui é um desses O exemplos. que Todos esses hypes são hypes do meio, não são hypes do fim. Exato. Eu vou usar o blockchain ou AI. Para quê? Não, eu vou usar AI. Ok, para quê? Que problema? Quem é que vai pagar? Eu vou usar AI. Exato. E os hypes são com meios, não são com fins. E esse é um grande problema. No mundo de startups, até no geral. Ok. Só explicar o que queremos dizer com isto com meios e fins, que é, na verdade, tu estás a usar AI, mas qual é o fim? É para quê a AI, né? Qual é o objetivo? Não é? Sim, se calhar não O é que é que se necessário AI, pretende? ou se calhar é necessário. Mas é preciso perceber qual é que é o fim primeiro e não o contrário. Bom, navegamos aqui por muito risco. Eu acho que este é um problema muito importante. Eu espero realmente que este seja mais uma ajuda para a literacia financeira, para perceber estes problemas, para que as pessoas queiram correr mais riscos, para que se juntem mais, não só a startups, mas também a empresas e que exijam ter mais risco para poderem ter mais upside, para poderem não só investir no SP500, mas também investirem no sítio onde estão com as pessoas que conhecem, né? Quando tu investes lá numa Tesla ou numa Amazon, está lá do outro lado do oceano, não tens controle nenhum, meu, não sabes quem é que está a gerir aquilo, o que é que eles estão lá a esconder. Já agora acho que há aqui um outro aspecto que é importante. Nós vivemos num mundo de grande incerteza, não é? Ou seja, nós estamos num momento de transição, claramente. E este momento de transição vai mexer com tudo o que diz respeito a modelos de negócio, relações e por aí fora. E todos nós já aprendemos que as grandes inovações, se calhar, acontecem mais na interseção das coisas, não é? Interseção de conhecimento, interseção de disciplinas e por aí fora. Portanto, onde é que vai acontecer exatamente é difícil nós prevermos, a não ser que sejamos visionários, não é? Alguns gajos põem no LinkedIn a dizer que são visionários, não sei quantos. Ok, esses podem saber. É bom que partilhem. Deixem aí nos comentários. Mas efetivamente, como nós não sabemos, acho que uma das ferramentas que devemos usar, efetivamente, é a cooperação. Eu acho que mais do que nunca, tendo em conta essa necessidade de interseções e das incertezas dos modelos que vão ser vencedores, acho que é interessante as empresas, mesmo aquelas que não têm colaborações, não têm pontos óbvios de interseção, que os procurem. Não é? Queres dar um exemplo prático? É difícil dar um exemplo prático, mas de certeza estamos a falar de agricultura, haverá empresas que estão a apostar na área agrícola e que devem olhar para a robótica, devem ver experiências que aconteceram na área industrial, podem ver experiências que aconteceram na área tradicional em termos, sei lá, da agrofloresta ou de coisas mais... Estás a dizer a beber inspiração de outras áreas, né? beberem inspiração e colaborarem, criarem projetos em conjunto, testarem modelos, coisas que não sejam muito complicadas, mas que E acho que cada vez há mais isso, de o chamado Open Innovation, de inovação aberta. Uma empresa sabe que pode ser muito boa a fazer
fabrico de X, mas que não sabe o suficiente de robótica. Por que não ter o espírito aberto de parcerias com empresas que só fazem aquilo, não é? E podem ser alunos da faculdade. Mas normalmente Portanto, há um sentido utilitário aí, percebes? Ou seja, tu já sabes qual é o teu problema e estás à procura de uma solução para o teu problema, não é? O que eu estou a defender é que não haja necessariamente um sentido utilitário imediato. Ele vem a seguir. uhum. Ou seja, a seguir vais descobrir, ou vão-se descobrir, provavelmente, ou talvez não, é uma questão de sorte, como em tudo, descobrir outro tipo de abordagens que podem ser feitas em conjunto com outra empresa. Mas acho que isso é o Mas que, também quem diz empresas, diz universidades, startups e por aí fora, não é? mas é isso, é o que falámos há bocado do medo de falhar, não é? E é uma coisa que, por exemplo, na Amazon eles gavam-se muito de falharam muito, tentaram muita coisa, mas as coisas que resultaram muito bem. Portanto, as empresas têm que ter um bocadinho menos medo de falhar também, porque se calhar vão fazer 10 parcerias e se calhar 8 dão em nada, mas 2 podem mudar o negócio de forma totalmente, não é? Portanto, o medo de errar convém desmistificar um bocadinho isso e o medo de risco. Isso é mais uma vez o aprender a aprender com a natureza. Os nossos genes e a forma como nós criamos seres, não é? São misturas aleatórias. E aquelas que têm sucesso prevalecem. E as Exatamente. que não conseguem vingar, dadas as condições atuais do mundo, morrem. Aquele Claro. exemplo que tu deste já, acho que foi há 2 newsletters atrás, 2 artigos atrás, que era, e toda a gente conhece, qual era o bicho? Um bicho que era escuro e depois era branco. Como é que era? Borboleta. A borboletas. Borboletas, no tempo da Revolução Industrial, eram brancas, né? Eram brancas. E a natureza era toda limpinha, as borboletas eram todas brancas. Depois veio a Revolução Industrial e o fumo das fábricas e fez com que as árvores ficassem mais escuras. E de repente as borboletas todas passaram a ser castanhas, Passaram a ser escuras. passaram a ser escuras. Para, não Não foi porque elas trocaram, para os foi predadores porque, não se encontrarem. porque os genes, não é? E dadas as condições atuais da natureza naquele momento, fez com que as brancas fossem comidas mais depressa e as castanhas começaram a proliferar. Isso aconteceu porque houve a parte aleatória, né? Portanto, eles vão constantemente tentando coisas novas. Exatamente. Já E havia foram tentando castanhas e Eles as têm a mesma castanhas de coisa. repente Lá está. produziram muito mais facilmente que as brancas. Por isso podes as ir empresas ver Portanto, é devem preciso ter risco, é preciso testar. É que por faz isso, nas empresas. é por isso que nós dizemos sempre, pá, por favor, aprendam sobre finanças, aumentem a vossa literacia e não tenham medo de arriscar. É muito fácil qualquer um de nós ter ownership da empresa, seja com o e-shop, seja da vossa, seja no S&P 500, mas por favor tomem risco, porque senão não vão ter retorno nenhum, não vão ter Yeah. upside nenhum. Yeah. E tu deste o exemplo da Amazon a arriscar e aprender muito e que perderam e tiveram que investir muito na aprendizagem. Epá, a Amazon tinha muito dinheiro também para queimar, diremos assim, não é? E podia fazê-lo. Epá, há outras empresas que não têm esse dinheiro para queimar. Por isso, lá está, mais uma vez, colaborarem com outros, testarem projetos, verem o que é que as coisas dão. Mas isso para mim é Pá, a geração é dos um genes. investimento. Há coisas que vão sair Não, que mas vão é um ter sucesso. investimento mais barato do que estar a queimar dinheiro como a Amazon, não é? Não tem esse dinheiro, epá, testem de outra maneira. Sim. Eu acho que é testar. Há formas muito diferentes de testar, mas testem. Não seja o dinheiro a desculpa para não testarem. Por favor, testem. Pois é, malta, por favor testem e mandem um aleatório também no Bitalk, porque temos uma data de episódios de coisas diferentes. Nuno, mais uma vez obrigado por teres vindo. Malta, já sabem, deixem o like, deixem o follow e nós voltamos para a semana. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite. Dano. Alright. Control.